Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui no Química da Carol para aprender um pouquinho sobre pH. Na verdade, eu quero ir bem no calo de vocês, que é o cálculo do pH utilizando o log. Mas vamos lá, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse pH, depois eu mostro para vocês o método mais clássico de se calcular o pH e depois, galera, vem aquele macete show! Vocês vão acertar todos os cálculos de pH sem ter medo de logaritmo, tá bom? Vamos lá então começar conversando um pouquinho sobre pH. E pH significa potencial hidrogeniônico. Observe, inclusive, como é que a gente deve escrever. O P é minúsculo, porque tem relação com potencial. E o H vem do hidrogênio, por isso que ele precisa ser maiúsculo. E aí, a gente, portanto, pode falar em pH, que seria o potencial hidrogeniônico. É como se eu pudesse determinar a quantidade de H+, ou de H3 ou mais em um meio. E esse pH me ajuda justamente a saber, será que essa substância ela tem um comportamento ácido? Será que ela tem um comportamento básico ou um comportamento neutro? A depender desse valor de pH, é que eu posso conseguir dizer se é um ácido, se é uma base ou se é uma substância neutra. A gente vai precisar para isso da escala de pH, tá? Isso aí não dá para vocês esquecerem. A escala de pH, ela só pode ser usada quando você tem o valor de pH. E aí, nesse caso, se o valor do pH é 7, a substância é neutra. Quanto mais se afasta do 7, mais influencia aí o poder ácido ou poder básico de uma amostra. Então, mais afastado do 7 para a parte de baixo, perto do zero, a substância é um ácido mais forte. Próximo do 14, a substância é uma base mais forte. Então, aqui as substâncias vão se tornando mais alcalinas. Quando vão se aproximando do 7, ela vai perdendo um pouquinho a força e vai sendo, portanto, um ácido mais fraco ou uma base mais fraca. Beleza, mas o nosso alvo de hoje é focar no pH. pH, gente, ele é determinado através de um cálculo que utiliza o log. Quando eu calculo o pH, eu faço esse cálculo usando a função logarítmica. Normalmente, nosso cálculo é feito assim. Eu trouxe um exemplo para a gente começar o nosso bate-papo. Trazer isso para cá. E aqui, então, eu teria o pH, um pH qualquer para eu poder calcular. Vamos supor que eu tivesse uma amostra, uma substância, e nessa substância a concentração de H+ seria 3,16 vezes 10 a menos 5. Olha ela aqui. Vamos supor que eu tenha essa concentração de H+, 3,16 vezes 10 a menos 5. O número está estranho, né? Mas é isso mesmo. É para que vocês vejam como é fácil daqui a pouquinho calcular o pH a partir desse valor. Um valor tão complicadinho, tá? Bom, pH é igual a menos log desse 3,16 vezes 10 a menos 5. Foi isso que eu fiz aqui. Bom, método normal, passo a passo. Esse log é calculado assim, ó. Existe uma propriedade de log que diz o seguinte: log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. E aí, se você se deparasse com essa necessidade de fazer essa conta, o primeiro passo seria você aplicar essa primeira propriedade de log. E aí, o que nós teríamos que fazer é o seguinte: isola aquele sinal negativo para que ele não interfira no seu cálculo e aplica o log de 3,16 mais o log de 10 a menos 5. Isso eu estou obedecendo essa propriedade de log. Depois dessa etapa, eu vou para a calculadora encontrar esse log de 3,16. Mas fica tranquilo, tá, gente? Normalmente, nos vestibulares, eles dão para vocês quanto vale o log de 3,16. Ou 3,16 ou o número que for.
Se você for para a calculadora, esse pH dá 0,5, aproximadamente 0,5. Então, calculando o log de 3,16, a gente encontra o 0,5. Depois disso, nosso próximo passo seria aplicar outra propriedade de log. Está aqui ela. Log de A elevado a um número é igual a esse número do expoente na frente vezes log de A. Então, a gente teria que pegar esse 10 a menos 5, esse expoente menos 5, e para passar para frente do log. Então, nós teríamos menos 5 vezes log de 10. Calculando log de 10 na base 10 é 1. Então, nós teríamos aqui esse resultado 1. E no final das contas, nós faríamos 0,5 menos 5, que dá menos 4,5. Mas lembra que tem aquele sinal negativo reservado? E quando a gente faz a conta, nosso pH dá 4,5. Tá longo, né? Tá complicado. Tem um método muito prático para ensinar para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos tirar todas essas propriedades de log. Você não vai precisar. E eu volto aqui com a minha concentração de H+. Ela é o nosso alvo de hoje. Vou te ensinar agora um método muito prático. Se você gostou desse método, no final você vai dar o seu joinha, que eu tenho certeza. Olha o que é que a gente faz, tá? Presta atenção. Quando você tiver a concentração de H+, faça o seguinte. Pegue a calculadora e aplique o log. Só isso. O log para esse número. Log de 3,16. Então, como é que encontra o pH? Pega a calculadora aí. Aplique o log. 2 horas depois. Você vai ver que vai dar 0,4999, aproximadamente 0,5. Então, você aplica o log, isso dá 0,5. E agora, para finalizar, você só precisa pegar o expoente, só o número sem o sinal, e subtrair desse 0,5. Pronto, para achar o pH, eu faço o expoente, 5, menos o valor do log, 0,5, e encontro o meu pH igual a 4,5. Olha para cá. A gente fez através do cálculo clássico e vocês viram que dá um trabalhozinho, mas a gente chega ao 4,5 e fez através desse método super rápido, tá bom? Gostou? Deixa o seu joinha aí, tá certo? Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!